Nós estamos numa série de reflexões, meus irmãos, pensando sobre os desafios da igreja moderna. Desafios da nossa geração e como a igreja pode responder a esses desafios. Na manhã de hoje nós vamos pensar sobre o desafio da qualidade. Você está acostumado a qualquer serviço fazer uma avaliação, a marcar lá as estrelinhas. Isso vem desde 1844, quase 200 anos, que se criou, que se percebeu a importância desse tipo de avaliação, a importância da qualidade. Na verdade, sempre se entendeu, a gente vai ver isso ao longo da Bíblia, vai ver como esse é um princípio bíblico muito forte. Sempre se deu valor à qualidade. Até se costuma dizer que se na sua rua, se você tem uma padaria e aquela padaria é a única padaria da rua, então você vende pão. Mas se tiver duas padarias, você deixou de vender pão. Você vai vender atendimento. Você vai vender muito mais qualidade do que se tivesse só você. O mundo inteiro reconhece tanto isso que existem padrões mundiais de qualidade. O padrão ISO foi criado em 1946. Formas de dizer, uma coisa para ser bem feita. Existem hoje mais de 25 mil padrões ISO. Há padrão ISO para agropecuária, há padrão ISO para quase tudo. Porque o mundo pede qualidade. É uma forma de diferenciar quem tem compromisso, é uma forma de diferenciar quem de fato é profissional de quem não é. E nessa ideia do padrão ISO, desde 1987, quase 30 anos, quase 40 anos, melhor dizendo, criou-se inclusive o padrão ISO de qualidade no atendimento, fortalecendo aquela ideiazinha das estrelinhas de 1844. Pastor, vai ser palestra de que hoje então? Para a gente pensar que não é uma palestra, precisa a gente lembrar que é pregação, que é Bíblia. A gente precisa pensar que há 4 formas de refletir na palavra de Deus. A primeira, que a gente deve evitar totalmente, chamada de alegórica. Eu tentei evitar isso, eu tentei durante a fala de domingo passado, domingo à noite, deixar isso muito claro. O cântaro da mulher samaritana é só um cântaro. O fato dela ir ao poço meio-dia era só um fato, não era um ensino bíblico. Se você lembrar bem ou rever no YouTube, no domingo passado eu disse, agora vamos para o ensino. Fizemos algumas avaliações, fizemos algumas conjecturas para contextualizar, mas o ensino de João 4 não é o cântaro. O ensino de João 4 é adoração, não é o poço, é adoração. Então, a ideia da alegoria que nós tentamos evitar sempre deve ser evitada. Mas há 3 boas. Uma delas é chamada de teologia bíblica. A primeira dessas 3 boas é a teologia bíblica, em que você acompanha um texto e vê o desenvolvimento dele ao longo da Bíblia. Há ensinos no Velho Testamento que são melhor explicados no Novo Testamento. Então você vê esse tema nos 2, chama-se teologia bíblica. O terceiro dos 4, é expositivo, em que você se aprofunda especificamente no texto. Nós fizemos isso quando estudamos o fruto do Espírito, quando estudamos as bem-aventuranças. Mas há, das 3 boas, a terceira, a quarta das 4, que é sistemático, ou seja, você persegue aquele tema não comparando o Velho e o Novo Testamento, mas entende como aquele tema foi sendo esclarecido ao longo do texto bíblico, ao longo da Bíblia, o que a Bíblia toda diz sobre isso. Portanto, não é uma palestra sobre qualidade, é uma pregação sobre um Deus que prefere qualidade. Pense bem nisto. Esse tema de qualidade é um dos temas mais presentes em toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 14, o Espírito Santo
ajudou, inspirou Moisés, 14:14, Gênesis 14:14. O Espírito Santo inspirou Moisés, 1000 anos depois, a colocar um detalhe no versículo. Abraão vai precisar resgatar seu sobrinho que estava preso por conta de uma guerra de 3 contra 5 reis. 5 contra 3. E na ida para resgatar, na tarefa de resgatar Ló, o Espírito Santo levou Moisés a colocar uma palavrinha muito importante. Na versão Nova Almeida atualizada que estamos utilizando, a palavrinha é capazes. Mas originalmente, capaz quer dizer treinado. Como capaz expressa melhor a ideia. Você só é capaz porque você foi treinado. Como capaz expressa melhor a ideia para os nossos dias, assim está traduzido. Mas originalmente quer dizer treinado. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais treinados na sua casa. Por que Abraão teve a vitória? 318 contra outros exércitos muito mais numerosos? Porque aqueles outros exércitos mais numerosos eram apenas números. Era apenas gente amontoada. Os servos de Abraão eram 5 estrelas. Nunca haviam participado de uma guerra. Mas eram habilidosos, eram treinados, estavam preparados. Há detalhes ao longo da Bíblia que deixam isso claro, como no próximo texto que vamos ver, de Gênesis capítulo 41. Quando José está preso, e repetindo, esses escritos foram de Moisés, agora 900 anos antes de Moisés, mais de 1000 anos depois, na verdade, porque Moisés é 1400 e Abraão 2000, então mais de 1000 anos depois, Moisés é inspirado a escrever no texto de Gênesis capítulo 41, versículo 14, um detalhe, que são esses detalhes que sistematizam como Deus gosta de qualidade. José está preso. Agora ele vai falar com o faraó. E o que é que ele faz? Barbeou-se. Porque para o egípcio, barba, pelo de um modo geral, é sinônimo de sujeira ou de luto. Para o judeu, a barba era sinal de honra. Mas para o egípcio, não. José, que vai falar com o imperador, vai falar com o faraó, com o rei, e que vai falar referendado, porque ele é o cara que tem conseguido interpretações e dá certo. Ele é a esperança de Faraó. Ele podia muito bem dizer, eu vou de qualquer jeito, eu tenho que ir no meu exemplo, eu tenho que ir como judeu para falar com ele. Se ele quiser me ouvir, ele vai ter que me ouvir como judeu, porque eu sou judeu. Mas entendendo de aspecto de cultura e de qualidade, ele não vai necessariamente como judeu, ele muda a sua aparência para quê? Para que o seu discurso fosse ouvido. Para que a sua presença fosse sentida, fosse percebida. Por que esse detalhe? A gente às vezes pensa que detalhes não são tão importantes, mas são tão importantes que em Êxodo capítulo 35, Deus teve que agir para garantir que os detalhes fossem obedecidos. Do versículo 30 até o 35, tem um desafio tão grande, porque o tabernáculo não era para ser mais um templozinho. O tabernáculo era para ser, primeiro, uma cópia do que há no céu.
Deus estava pedindo que o seu povo fizesse uma cópia do céu. Não era um negocinho, um puxadinho. O céu não tem puxadinho. Não. E é tão sério que não tinha ninguém que conseguisse fazer aquele padrão de qualidade que Deus está exigindo. E aí Deus faz uma exceção. Embora a gente não precise depender do Espírito, no sentido de colocar tudo a culpa nele, de dizer que se foi desse jeito é porque foi o Espírito que quis, a gente não precisa espiritualizar a coisa dessa forma. O culto hoje vai ser do jeito que Deus quiser. Quando alguém diz o culto vai ser do jeito que Deus quiser, está dizendo, eu não me preparei para nada. Eu não planejei nada e seja o que Deus quiser. Com certeza não é o que Ele quer, com certeza. Mas nesse texto, ele abre esta exceção para não ser simplesmente um planejamento, e ele separa pessoas e dá a elas os dons. Versículo 30. Depois disso, Moisés aos filhos de Israel, esse que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, versículo 32, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, versículo 33, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal, versículo 34, também lhe dispôs o coração, por isso não há uma dependência só do Espírito, há uma responsabilidade humana para ensinar os outros. Um tem o dom, os outros vão aprender, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dá. E versículo 35, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre. Não foi no mutirão, não. O tabernáculo não foi no mutirão. Foi obra de mestre. Até a mais engenhosa. E a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E a do tecelão, sim. Todo tipo de trabalho. E a elaborar desenhos. Percebe? Deus estava atentando para detalhes e de uma qualidade que seria extraordinária. Quando eu mencionei que as 5 estrelinhas existem desde 1844, ela é fruto desses princípios cristãos, porque a economia mundial ela é toda baseada em princípios cristãos. Pastor, você está dizendo que a Cielo, que explora a gente tanto, que todos os operadores dos grandes gateways de pagamento do mundo têm princípios cristãos, o princípio do ganhar, o princípio do trabalhar, o princípio do se esforçar, o princípio do querer qualidade, o princípio do fazer o melhor, o do pedir a bênção de Deus sobre o que você está fazendo e não sobre a inatividade, não sobre a preguiça, é um princípio cristão. A reforma protestante, na verdade, mudou o mundo. Porque até a época da reforma protestante, a pobreza era ótima. A pobreza era bênção de Deus. Era o rei precisa ser sustentado. A reforma protestante diz, que conversa. Todos podem ser abençoados. Esses princípios de Êxodo estão por trás dos princípios que movem a humanidade. No sentido de qualidade, de excelência, de crescimento. Como aconteceu com o tabernáculo. Mas vai além. Nós vimos até agora a questão da qualidade. Começamos a ver no livro de Êxodo a qualidade no serviço a Deus. Mas vai além, essa qualidade tem lei, que a gente vai ver agora, em Deuteronômio capítulo 23. Só que você acha que talvez não devesse existir. Mas Deus estava tão preocupado que o seu povo fosse um povo, o melhor da terra, a melhor nação da terra,
que versículo 12 de Deuteronômio 23 tem uma lei um pouco constrangedora. A lei que não é obedecida nos interiores do nosso Nordeste. A lei que era obedecida pela elite do Egito, mas não era obedecida por todos. Leis de higiene, qualidade até na higiene. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir fazer suas necessidades. Meus irmãos, por mais constrangedor que seja, olha o que você está lendo na Bíblia. Você está lendo na Bíblia uma lei de Deus dizendo até onde você pode. Isso mesmo. Versículo 13. Tenham entre as suas armas uma pá. Olha o detalhe. Quando alguém se abaixar fora do acampamento, nada de fazer isso no terreiro, nada de fazer isso no quintal da tenda, nada de fazer isso em qualquer lugar. Quando fizer isso fora do acampamento, Karine, ajuda com as crianças, Karine, por favor. Quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e virando-se, cobrirá as fezes com a terra. É necessário isso na Bíblia, meus irmãos? Você acha que isso é necessário na Bíblia? Sim. 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 Porque Deus é aquele que exige qualidade. E esta lei de qualidade, ela não apenas é uma lei cerimonial, ela vai ser uma lei de higiene, para um povo que não tinha a menor cultura de higiene, ou que não tinha a cultura elevada de higiene, como nós temos hoje. Mas há um detalhe, versículo 14. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês. Você já foi no interior? O que eu vou falar aqui é um pouco constrangedor, mas você já foi no interior? Ou já foi em calçadas onde as pessoas não têm o hábito de, junto com a guia do seu pet, andar com aquela bolsinha, com as sacolinhas plásticas para recolher o que seu pet fizer e termina pisando onde não queria? Essa imagem que Deus está dizendo, Ele anda no meio do acampamento de vocês, para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo. Ou, na nossa reflexão sistemática desse assunto, o acampamento de vocês deve ter qualidade. Deve ser limpo. Deve ser padrão 5 estrelas. Se alguém passar pelo acampamento e na saída está lá o tablet para avaliar como foi a experiência, o ideal é que as pessoas colocassem lá no tabletzinho, brincadeira, 5 estrelas. Portanto, qualidade, limpeza, zelo, tem a ver também com santidade. Não é apenas um aspecto cerimonial, é também santidade. E em Provérbios capítulo 22, mostra como isso se aplica inclusive na nossa vida. Provérbios 22, 29 mostra como isso se aplica inclusive no dia a dia da vida. Sai da esfera do culto, sai da esfera do templo e vai para a vida. Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. Faça um bom serviço e você será elevado. A sua hora de trabalho, a sua mão de obra. Ah, meus irmãos, eu fiquei impactado. Quando nós começamos a Vila Minha Pátria,
a pessoa proprietária daquele grande espaço lá, nos levou para conhecer umas fábricas em Jundiaí. Eu fiquei impactado com o argentino que tem uma fábrica, ele só fabrica uma coisa: uma mangueira de motor. E a mangueira de motor dele, ele vende para todas as montadoras do Brasil. Mas o que me impactou foi o que ele disse: eu não vendo mangueira, eu sou um servo de Deus. A minha mangueira, aquilo que eu fabrico, precisa ser digno do meu Deus. Talvez um dia eu faça novas coisas, mas hoje eu faço mangueira porque a minha mangueira tem que ser a melhor. Ninguém vai poder dizer que a mangueira estourou e é aquele crente, aquele filho de Deus, aquele que lá que está fazendo uma mangueira que deixa você no prego. É o princípio de Provérbios 22. Faça bem feito. E esse princípio junta com outros que a gente vai ver no Novo Testamento, de como Deus espera que seu povo exija e pratique qualidade. Em tudo que fizer, que seja com qualidade. É lógico, nós estamos sistematizando o assunto na Bíblia, lembra, tá? É lógico que isso traz sobre nós uma grande pressão. A sociedade entende essa pressão. Você lembra do episódio Nosedive da série Black Mirror? Quem lembra? A ideia de que cada pessoa tem uma nota. E como aquilo traz pressão. Eu termino não me relacionando com o Claudio Disney, porque a nota do Claudio Disney é abaixo de 4.8, e eu preciso me relacionar só com pessoas que têm de 4.8 para cima, para que a minha nota não caia. E todo aquele episódio da série é mostrando o transtorno disso, e como uma mulher termina sendo salva porque ela não entrou nessa onda, como uma mulher salva a outra, melhor dizendo, a personagem principal do episódio, né? É salva por uma mulher que não entrou na onda porque, no exemplo da série, que é uma reflexão profunda, a sua filha morreu porque não tinha nota suficiente para entrar no hospital. Sim, a ideia das 5 estrelas pode ser algo terrível e pesado. Por isso, sistematizando o assunto, a gente precisa lembrar de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque na escolha do novo rei, todo mundo olhou para os que tinham 5 estrelas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Davizinho, que tinha 5 estrelas diante de Deus, era um magrelo. Era um menino de talvez 17 anos. Para o exército, para ser um rei, ele não tinha 5 estrelas. Fazendo a comparação com a série, com o episódio Nosedive, ele não tinha nota alta. Mas o que é que Deus diz a próprio Samuel? Nem Samuel foi capaz de perceber o valor de Davi. O que é que Deus diz para ele? Olha, o Senhor olha diferente. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sim, embora esse assunto seja permanente na Bíblia, sim, nós precisamos entender que Deus está acima de tudo isso. As crianças que correram hoje podem correr. Não há pecado. Pode tirar a atenção, mas aqui não pode ser um ambiente tão sério, tão rígido, fechado, que uma criança não tenha liberdade de correr. A gente tem que ter um padrão de qualidade? Tem. Mas também temos que ter entendimento de que esse padrão não se aplica 100% no nosso contexto. Por quê? Porque nós primeiro servimos
a Deus, não estamos tão baseados, o coração, o que vem de dentro é muito mais importante. Portanto, a mãe dessas duas crianças pode vir sempre, se as crianças correrem não tem problema nenhum, a gente vai ajudar, mas não há esse padrão que uma criança não possa correr. A igreja precisa se priorizar a qualidade, mas entendendo os limites, porque nós lidamos não com produtos, nós lidamos com pessoas, com gente. Portanto, jamais, repetindo o episódio da série, nós teríamos um padrão de avaliação em que alguém deixa de ser atendido ou ter oportunidade, porque não alcança esse padrão. Não é esse o princípio bíblico. Mas, voltando, para entender a importância da qualidade, sistematizando o assunto, olha aí Jeremias 48:10. O contexto de Jeremias 48 é uma profecia contra Moabe. Deus está pedindo a total destruição de Moabe. E aqueles que não obedecessem completamente à vontade de Deus são chamados de quem? Jeremias 48:10. Aqui, repito, fazendo a exposição, aqui é semelhante a Saul, que quando foi destruir os amalequitas, guardou algumas coisas, obedeceu, mas não obedeceu completamente. Esse é o sentido, esse é o contexto, mas que traz uma lição profunda para nós, para entender como Deus é o Deus da qualidade, porque o que ele está dizendo é: maldito aquele que fizer obra do Senhor relaxadamente. Uma vez, convidei uma menina para fazer um solo no domingo. E ela disse: pastor, hoje é sexta, não dá tempo daqui para domingo. Eu disse: tudo bem, me perdoe, realmente está muito cedo, está muito em cima. Pode deixar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vai ficar para o outro domingo, combinado? Sim, no outro domingo dá. E quando é que você vai ensaiar sendo para o outro domingo? Sábado antes do outro domingo. Muitas vezes nós fazemos as coisas na casa de Deus assim, muito em cima da hora, muito de qualquer jeito, mesmo tendo tempo. Aqui tem um texto para nós. E para fechar essa sistematização, para a gente fazer aplicações, quase fechando, melhor dizendo, tem o texto que é o mais forte da Bíblia para mim, nesse assunto, que está em Malaquias capítulo 1. A partir do versículo 6 ao 14. E aqui tem, talvez, as principais aplicações para nós, como igreja. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Ah, mas vocês me perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa, que o culto do Senhor pode ser desprezado. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente ficar levantando toda hora para beber água no meio de um cinema. Experimente tanta inquietação numa missa. A forma como você se comporta, como nós nos comportamos, é igual se tivesse aqui o caiado?
É igual se fosse até num terreiro de macumba. Experimenta fazer isso no diante do teu governador. Experimenta fazer isso numa sala de cinema. Experimenta fazer isso numa formatura na UniRV. Experimenta fazer isso em outros ambientes. Será que daria certo? Será que você vai ser aceito? Experimenta entrar com um copo de água num teatro. Experimenta. É o princípio de que para Deus nós temos que dar sempre o melhor. É o princípio de que a minha casa pode dormir com a pia de louça suja. A pia da cozinha da igreja, jamais. Na minha casa eu posso passar e deixar algo no chão. Mas na casa que eu digo que é do meu Deus, se eu ver no chão eu tenho que pegar e jogar no lixo. Porque o meu Deus merece o meu melhor. Nós tiramos o bebedouro ali do hall exatamente por isso. Não tem bebedouro na entrada de um teatro, não tem bebedouro na porta de uma missa, nem no terreiro de macumba. Por que temos que ter? Por que a gente não consegue ficar 1h30 sem levantar, gente? Por quê? E lembrando que a adoração é em espírito e em verdade, precisa ser inteiro aqui, corpo e alma. É o princípio de Malaquias, não profanar, não desonrar. O princípio que a gente leva para frente. Tem até uma pesquisa que mostra que pessoas que devolvem o carrinho de supermercado lá no lugar dos carrinhos são pessoas muito mais éticas e muito mais corretas. Por quê? Porque ninguém está vendo. Ela faz aquilo pelo quê? Consciência. Não é chato quando você chega para estacionar o carro no supermercado e as vagas estão cheias de carrinhos? À noite a gente vai pensar sobre indiferença e muita gente faz isso porque diz, quando eu chego já está assim, então cada um que se vire. Isso é indiferença. Mas se nós temos a condição e podemos fazer isto, de dar o nosso melhor na igreja, nós também podemos fazer lá fora, ou se podemos fazer lá fora, podemos fazer aqui. Vamos fazer um teste hoje à noite? Vai ter mesa. Terminou de comer a pizza, o que é que se espera de uma pessoa de qualidade? Pega o seu lixo e joga no lixo. Se eu sento numa mesa de shopping, qualquer pessoa pode sentar depois de mim. Porque vai estar 100% limpa. Por quê? Porque eu quero fazer isso para o meu Deus, que é o princípio final dessa sistematização de Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sim, a discussão envolve aí a questão da escravidão, mas é importante entender que a escravidão no Novo Testamento nada tem a ver com o que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos na história recente. Escravidão romana, escravidão grega, era trabalho sem violência. Era
trabalho sem a devida remuneração. Não era a humilhação a que na história recente, infelizmente, os cristãos submeteram outras pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em diversos lugares do mundo. E aí, como a escravidão era diferente, o que a palavra de Deus está dizendo para esses homens, nessa condição, e que traz um princípio para todos nós, é: o que você fizer, faça, não para pessoas, faça para o Senhor. É a história da médica chinesa que era diretora do hospital, e quando se converteu e souberam da sua fé, ela foi desligada e foi forçada a limpar os banheiros do hospital. E não tinha banheiro mais limpo naquele hospital, porque ela estava fazendo ao Senhor. Quando eu devolvo o carrinho no supermercado, eu dou uma preguiça. Mas quando eu pego o carrinho e vou devolver, não é para o supermercado que eu estou fazendo, nem para a próxima pessoa que vai usar aquela vaga de garagem. Eu estou fazendo para o meu Deus. Quando eu limpo a mesa da praça de alimentação no shopping, não é por educação. Sim, tem o meu caráter, tem a minha moral, mas é acima de tudo por causa do meu Deus. Se algum dia eu fosse fazer uma fábrica, eu estou colocando no meu nome, mas pedindo que você faça com o seu nome também. Se algum dia você for ter uma fábrica de mangueira, como é que deve ser essa fábrica? A melhor. Por quê? É para o nosso Deus. Resumindo todo esse sistema de princípios, sim, nós não podemos viver sobre a qualidade da pressão. Sobre a pressão da qualidade, melhor dizendo. Nós não estamos na Black Mirror, nós não estamos no episódio Nosedive, em que cada um é avaliado por isso. Não. Nosso Deus nos vê além destas coisas. Segundo, repetindo, o melhor é para Deus. Deus exige de nós não apenas moralidade. Não adianta eu ser um marido fiel, honesto, amoroso, romântico, se eu não arrumo minha cama. Arrumar minha cama, a gente até brinca, né? Que até Jesus arrumou a cama, tá? Isso é um dos princípios interessantes, né? Mas quando os anjos chegam lá no túmulo, como é que estão os lençóis? Dobradinhos. É uma boa ilustração de qualidade. Jesus ressuscitou e antes de sair, arrumou a cama. Quando os anjos chegam, os lençóis estão dobradinhos, pode ler lá no texto. Estão certinho, certo? Arrume a sua cama, até Jesus arrumou, certo? Mas quando fazemos o nosso melhor, é exatamente pensando no Senhor e que vai além da moralidade. Na igreja, nós precisamos atentar assim para que o nosso culto seja de extrema qualidade. Por isso, é preciso que a gente seja gestor do tempo, para que o nosso culto fique dentro daquele tempo e tenha todos os elementos que precisam ter. O que se avalia de qualidade numa igreja é acolhimento, se as pessoas são bem-vindas, é a qualidade do ensino, é se essa igreja tem propósito, é se essa igreja é forte nos relacionamentos, se tudo isso que queremos, culto de qualidade, acolhimento, ensino, relacionamentos, nós todos podemos cooperar para que isto aconteça. O culto inclui a reverência, inclui o respeito a este lugar, inclui o respeito à presença neste lugar. Mas o que diferencia a palestra da pregação é que tem que ter uma aplicação para as nossas vidas e não só como igreja. E eu queria que o pessoal lá da projeção, por favor, colocasse novamente Provérbios 22, 29. Por favor. Seja esta pessoa, meu irmão. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Quer ser melhor sucedido? Quer ser bem sucedido? Faça o melhor. Cumpra com tudo que é acordado. Se for preciso, esclareça esses acordos. Essa semana eu conversei com uma pessoa, recebemos uma pessoa na nossa casa. Ele disse: pastor, já tomei muito prejuízo, mas o que eu prometo eu cumpro. Já teve serviço que eu queria largar. Eu fiquei, porque eu tenho uma palavra.
o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe a sermos pessoas que fazem as coisas com qualidade. Se fizermos cada vez melhor, cada vez mais nós cresceremos. Tantas vezes em reformas e projetos de igreja, a gente prefere um profissional que é mais caro, mas que vai fazer um serviço melhor. Até na nossa casa, a gente prefere um profissional mais caro, mas que vai fazer um serviço melhor, porque qualidade tem valor, qualidade custa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe a exercer qualidade. E na nossa igreja, nós já tiramos o bebedouro. Não precisa de bebedouro no hall de uma igreja. A gente consegue ficar sem beber água 1h30, consegue, é possível. Já fechamos aquela porta dos fundos e brevemente fecharemos esta. Para que lembremos que ao entrar, nós viemos para adorar. Dá para ficar 1h30 quieto. O nosso Deus merece. Amém? Vamos orar? Vamos cantar primeiro, né, Davi? Vamos cantar primeiro. Depois a gente ora, vamos cantar. É dele, tudo é dele. A mesa que você vai comer a pizza hoje é dele. Limpa o lixo. Tudo é dele.